E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo diário do livro de Mórmon. Hoje nós vamos começar primeiro Nef 3. Diz o seguinte: E aconteceu que eu, Nef, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. Vocês lembram que ontem nós estudamos sobre a revelação que Nef recebeu, porque em vez de optar por murmurar, como os irmãos faziam, ele decidiu perguntar a Deus se o pai era um profeta, e o Senhor respondeu de forma afirmativa e ainda fez promessas para ele, que ele herdaria uma terra de promissão e que ele ia prosperar na terra se obedecesse ao Senhor, né? Ele falou que é uma terra de promissão, uma terra preparada para ti, uma terra escolhida acima de todas as outras, que se os irmãos se rebelassem contra ele, eles seriam afastados da presença do Senhor, mas que se ele guardasse os mandamentos, ele seria governante e mestre dos irmãos dele, e os irmãos eles seriam amaldiçoados. Mas se a semente de Nef não guardasse os mandamentos, a semente de Lamã e Lemuel seria um flagelo, né, para os descendentes dele. Bom, depois dessa revelação, ele voltou à tenda do pai dele. E aconteceu que me falou o pai dele, Leí, dizendo: Eis que sonhei um sonho no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltassem a Jerusalém. Então a gente vê aqui que o Senhor ele fala muito com Leí através de sonho. E eu tenho visto, estudando as escrituras e a história da igreja, que o Senhor tem um modo particular para falar com cada um de seus profetas, Às vezes ele fala por sonho, às vezes ele fala por uma voz mansa e delicada, às vezes ele aparece. Alguns profetas eles têm mais sonhos do que outros. A gente sabe, por exemplo, que Joseph Smith teve a visão da redenção dos mortos. A gente sabe que alguns profetas receberam instrução através de anjo, como Joseph Smith, no começo. Enfim, aqui o Senhor ele fala muito com Leí através de sonho. A diferença de sonho e visão, ela é tênue. Mas a gente pode entender que o sonho acontece quando nós estamos inconscientes, dormindo, e o Senhor nos revela. E a visão acontece quando nós estamos conscientes, acordados. As duas são formas de revelação que Deus usa. E o Senhor disse para Leí num sonho que eles deveriam voltar para Jerusalém. Eles tinham saído de lá, mas o Senhor disse: volta. Por que eles tinham que voltar? Pois eis que Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados. E eles estão gravados em placas de latão. Ordenou-me o Senhor, portanto, que tu e teus irmãos fosseis à casa de Labão buscar os registros e o trouxesseis aqui para o deserto. Aí você pode pensar, por que o Senhor já não revelou, antes de Leí sair de Jerusalém, de forma um tanto apressada, levando provisões e tendas e deixando tudo para trás, por que não falou para Leí já levar aquele registro? Não é? Se o Senhor revelou para ele sair, por que já não disse, já pega o registro e mais adiante a gente pode ir? Por que já não falou com... Não ia ser muito mais fácil Leí falar com Labão, tentar negociar essas placas, ou falar com Ismael? Por quê? E aí a gente aprende que o Senhor, ele estava preparando Nef, Lamã e Lemuel para uma coisa muito maior. Então, era importante que eles saíssem de Jerusalém, mas que depois voltassem. Muitas vezes assim na nossa vida, O Senhor ele nos dá uma revelação, a gente cumpre, e aí ele dá um outro mandamento, e a gente não entende por que ele nos revelou determinada coisa antes. A gente vai entender só muito mais para frente. Então aqui o Senhor, ele com certeza queria ensinar Nef e seus irmãos a respeito de algo importante. Mas Lamã e Lemuel não viram assim, eles estavam murmurando, eles estavam dizendo que Leí tinha pedido uma coisa difícil, e dizem: E agora eis que teus irmãos murmuram, dizendo que lhes pediu uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Então, quando a gente recebe um mandamento, um conselho do profeta, a gente tem que entender que não é ele que está pedindo, é Deus. E Lamã e Lemuel não viam assim com certeza. Vai, portanto, meu filho, será favorecido pelo Senhor, porque não murmuraste. E aconteceu que eu, Nef, disse a meu pai: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens
sem antes preparar um meio pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. O Senhor nunca dá uma ordem sem dar meios para que a gente possa cumprir. Essa escritura famosa que muitos santos da igreja decoram, ela é essencial em nossos dias também. Nós precisamos cumprir as ordens do Senhor sabendo que Ele vai preparar um meio. Então, se o Senhor te deu uma designação, na família ou na igreja, Ele vai te dar um meio. Por exemplo, às vezes uma mulher pode, o homem, né, podem ter um filho de modo inesperado, ficaram, enfim, uma gravidez que eles não estavam planejando. O Senhor vai dar um meio para que você crie o seu filho, mesmo que você tenha problemas financeiros, mesmo que tenha dificuldade. Às vezes, uma doença na família pode exigir uma adaptação. Às vezes você fica doente, incapacitado de fazer alguma coisa e pode pensar, nossa, o fardo é difícil demais, como que eu vou conseguir? Mas se o Senhor estiver com você, tudo vai ser possível. O Senhor nunca dá uma ordem aos filhos dos homens sem preparar um meio para que possa cumprir. E isso se refere a tudo na nossa vida. Se o Senhor te deu uma designação através de seus líderes ou por sua própria voz, você vai ser capaz de cumprir. O Senhor vai te dar os atributos, Ele vai te ajudar a desenvolver os talentos, Ele vai te dar uma força que não é conhecida pelos homens para você cumprir. O mais interessante é que ele reconheceu que o filho tinha sido abençoado pelo Senhor. E aconteceu que quando meu pai ouviu essas palavras, rejubilou-se, porque compreendeu que o Senhor me havia abençoado. Imagina para Leí, quando viu que o filho tinha, porque ele percebeu, ele discerniu pelo Espírito, pela resposta do filho, que o Senhor tinha dado revelações a ele. Isso é muito bom para os pais, né? Quando percebem que os filhos estão se desenvolvendo espiritualmente, que estão recebendo um testemunho do Evangelho. Aqueles que são pais e lutaram toda a vida para fazer noite familiar, ler as Escrituras, cumprir os seus chamados, quando veem que o filho está andando espiritualmente falando, né, com as próprias pernas, quando eles veem o filho servindo, abençoando o sacramento, dando aula nas moças, enfim, fazendo a parte deles no reino de Deus, servindo uma missão, os pais têm uma alegria enorme. E é essa alegria que Leí teve aqui. Então, gostando ou não, recebendo a revelação ou não, eles tinham que ir. E Lama e Lemuel foram, né? Apesar de estarem reclamando, dizendo, você pediu uma coisa difícil pra gente. Eles foram, eu, Nefe e meus irmãos, empreendemos a viagem pelo deserto com nossas tendas para subirmos à terra de Jerusalém. Então, hoje é que dia? Deixa eu ver aqui. Hoje é quarta, quinta, amanhã a gente ainda vai ter um estudo, né? Porque a gente estuda de segunda a sexta. Então amanhã a gente continua a partir do versículo 10. Obrigado por vocês estarem acompanhando o estudo do livro de Mórmon. Tem sido uma bênção poder estudar com vocês. Espero que vocês deixem seus comentários, suas observações aí, compartilhem com seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!